Olá, você que me segue aqui no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estar com você em mais um vídeo da série Tesouros do MAB, onde sempre mostramos artefatos arqueológicos que fazem parte da coleção do Museu de Arqueologia Bíblica da UNASP, para que você possa conhecer um pouco mais, não apenas o acervo que nós temos, mas a relação desse acervo com a história da Bíblia Sagrada. E eu já começo o vídeo de hoje deixando o meu muito obrigado a todos vocês que são alunos do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, porque é graças ao seu apoio, às suas mensalidades ali, que nós estamos conseguindo não apenas construir, mas manter também esse museu funcionando. E ele ainda vai crescer, ele não vai ficar só nisso não. Temos ainda muitos planos para o museu e você sabe, você ganha dos dois lados, porque por uma parte você consegue um conhecimento bíblico profundo aí na palma da sua mão, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, basta ter a internet. Se você gosta do conteúdo da Bíblia Comentada, aliás, até eu sugiro, deixe também os comentários aqui, eu gostaria de ver o seu testemunho a esse respeito. E você, de quebra, além de estar recebendo todo esse conteúdo bíblico, também está ajudando na manutenção de um centro acadêmico que estuda a arqueologia do Oriente Médio e a sua relação com a Bíblia Sagrada. Ah, e saiba também que eu estou preparando para você um e-book gratuito, tá certo? Com vários achados arqueológicos importantes relacionados à Bíblia Sagrada. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui como é que você pode acessar esse e-book e como você pode também se inscrever na Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, tá certo? A peça que eu escolhi para mostrar para vocês hoje é esse artefato aqui. Ele foi restaurado, é claro, porque originalmente ele foi encontrado quebrado, ele foi restaurado e está aqui. Eu vou pegar com muito cuidado, olha que linda, tá bem? Vocês podem perceber que ela tem duas cavidades de um lado e de outro, tá bem? E além disso, existe uma parte aqui, como se fosse um cano aqui, que liga uma cavidade à outra. O elemento que nós colocamos aqui mistura-se com o que está aqui a partir disso. Então, tudo indica que essa pedra, ou essa peça, ela tinha algum elemento líquido que eles misturavam e depois de misturar, serviam. Ainda existe um mistério na arqueologia quanto à real função desse tipo de artefato arqueológico. A curiosidade aqui é a coincidência de encontrarmos esse mesmo tipo de artefato em culturas mesoamericanas, muito posteriores à época da Bíblia Sagrada. Eles encontraram entre os maias um tipo de cerâmica que é bem parecida com essa. Ela tem também realmente dois recipientes com uma intersecção no meio. E no Oriente Médio, esse tipo de exemplar, ele é um tanto raro, ele é raro, então isso que nós temos aqui foi muito difícil nós conseguirmos um antiquarista que pudesse vender isso de maneira honesta, documentada, e ao mesmo tempo nós ficamos perguntando qual era a função disso nos tempos da Bíblia Sagrada. Existem algumas hipóteses que são levantadas. Algumas delas são que esse tipo de elemento aqui de vaso era da elite, ou pelo menos para uso muito especial de sacerdócio, alguma coisa assim. Por que nós dizemos isso? Pela raridade com que esse tipo de exemplar é encontrado. A segunda hipótese que estão levantando é que os líquidos que eram colocados aqui, alguns pensam que poderia ser vinho e azeite, por exemplo, era uma maneira de usar isso como libação ou como oferenda em algum culto religioso ou até mesmo para celebrar uma cerimônia de alta condição social, como por exemplo a coroação de um rei. Há também, dentro dessas hipóteses levantadas, alguns que acreditam que isso aqui pode ter a relação com uma expressão idiomática que aparece na Bíblia Sagrada. Sabe qual? Eu vou dizer a expressão daqui a pouco, mas quando eu dizer quais são os elementos que alguns pensam que poderiam ser misturados aqui, você vai saber de cara. Alguns pensam que nessas cerimônias, além de colocar vinho e azeite que eram misturados aqui, também poderia ser o caso de colocarem de um lado mel, geralmente mel de tâmara e raras vezes mel de abelha, e do outro lado leite de cabra. Então leite de cabra, mel de tâmara ou mel de abelha, embora esse fosse mais raro. Você mistura os dois líquidos ali, fazendo como se fosse um leite agora adoçado, e você serve numa cerimônia muito especial para alguém. Já matou a charada, não é? Leite e mel.
a promessa diversas vezes feita por Deus ao povo hebreu. Aqui, por exemplo, quando Deus fala com Moisés no livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 8, diz assim: quando Deus chama Moisés para tirar o povo ali do Egito, da escravidão de Faraó, Deus fala: por isso desci para livrar os hebreus, das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui, do Egito, para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Onde há leite e mel com fartura. Muitos entendem que esse mel com fartura seria o mel de tâmara, seria uma terra cheia, repleta de tamareiras. Então o mel de tâmara, você pode perguntar, mas mel de tâmara como é isso? A abelha faz o mel da tâmara? Não. A abelha faz geralmente o mel do pólen, da flor, mas a tâmara, a tamareira, ela tem uma fruta muito doce e eles podiam extrair uma espécie de xarope dali. Lembra aquele famoso mel caro, não caro financeiramente falando, o nome do mel era caro com K, que você servia, na verdade era uma glicose de milho. Você também já ouviu falar do melaço de cana? Então, o melaço de cana é o mel de cana de açúcar. É aquele melaço que eles servem. Da mesma maneira, o caro, que era aquela glicose de milho, parece um mel, mas na verdade é apenas um instrumento, um melaço extraído do milho. Então, o mel de tâmara também seria um melaço extraído da tâmara. E a tâmara tem para todo lugar ali nas terras de Canaã, que hoje formam Israel. E Deus prometeu também tanta pastagem para tantas cabras que poderia dar muito leite para que eles pudessem beber. Terra que mana leite e mel. Eu sei que para a nossa cultura ocidental, o leite que a gente está acostumado é o leite de vaca e o mel é o mel de abelha. Mas lembre, ali em Israel nós temos um território que ainda é desértico. Ele não é tão rico em flores para dar tantas floradas a ponto de termos muito mel de abelha. Existiam sim colmeias na época bíblica. Nós temos indício arqueológico disso, de antigas colmeias da época da monarquia de Israel que foram encontradas. Então eles tinham colmeia. Também nós temos relato na Bíblia de Sansão, por exemplo, tirando mel ali da carcaça de um animal morto. Um enxame de abelha pousou ali e fez uma colmeia. Isso também é verdade. Mas esse mel não era tão farto, tão raro. Era mais comum o melaço ou mel de tâmara, de tamareira, tá certo? E eles também não tinham pastagem para ter tanto gado de corte como vacas e bois. Então era mais comum ter cabras, ovelhas, animais de pequeno porte. De qualquer maneira, essa é a promessa de Deus. E por que Deus usou justamente esse trocadilho? Terra que mana leite e mel. Não seria um indício justamente de que esses dois elementos, o mel e o leite, seriam um símbolo de realeza, de prosperidade, de espiritualidade? Olha que interessante, quando a gente vai no livro de Cantares, capítulo 4, versículo 11, olha como o homem, porque sempre o livro de Cantares é o homem fazendo uma poesia para a sua amada e a amada respondendo também de maneira poética para o seu amado. Na parte do marido ou do amado, ele diz assim para a sua mulher: os seus lábios gotejam a doçura dos favos de mel, minha noiva. Leite e mel estão debaixo da sua língua. Leite e mel, isso está em Cantares capítulo 4, versículo 11. Veja, por que ele usou essa expressão idiomática, leite e mel estão debaixo da sua língua? Porque o leite e o mel combinados tinham um simbolismo maior do que nós podemos imaginar. Tanto é que na mitologia grega, nós temos a ideia de Almalteia e Melissa, que elas alimentam Zeus com leite e mel, e por isso elas são agraciadas na mitologia grega. Zeus era alimentado com leite e mel. Alguns pensam que a ambrosia também tinha um sabor adocicado que lembrava o leite e o mel. Então, na mitologia grega, nas mitologias do Antigo Oriente Médio, o mel e o leite juntos tinham um significado muito importante. Só o mel sozinho já tinha um sentido também de palavra de sabedoria, palavra de Deus. Por exemplo, quando nós vamos a Provérbios, capítulo 16, versículo 24, Provérbios, capítulo 16, versículo 24, nós encontramos essa referência ao mel. Veja bem, diz assim, as palavras agradáveis são como um favo de mel. Agora está falando aqui do mel de abelha, né? Favo de mel. São doces para a alma
e trazem cura para os ossos. A palavra é agradável, é como um favo de mel. Provérbios 24, 13 e 14 também diz algo parecido. Olha como o sábio orienta o seu filho. Coma mel, meu filho, é bom. O favo é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Então, partindo da hipótese que esse artefato arqueológico misturava elementos diferentes e provavelmente mel e leite, nós podemos entender de maneira tácita o sentido da expressão idiomática da Bíblia, leite e mel, a fartura para a qual Deus quer nos conduzir, para a qual Deus quer levar o seu povo. E sabe o que a gente aprende de tudo isso? Que muitas vezes existe um extremo de ver Deus sempre como algo financista, como uma barganha, você vai dar algo para Deus te devolver algo em troca. Eu não aprecio muito essa teologia da fama, do dinheiro, da riqueza como sendo um símbolo de prosperidade diante de Deus. Não é bem verdade isso. Mas também não posso cair no outro extremo de acreditar que Deus só gosta da pobreza, da miséria, das coisas ruins. Não. Deus quer o melhor para os seus filhos. O problema é que muitas vezes os nossos complexos, os nossos traumas mal resolvidos, a nossa crença limitante nos impede de receber toda a bênção que Deus quer nos dar. Eu sei que de repente você que está assistindo o vídeo hoje e que já visitou Israel, deve estar com uma pergunta aí. Rodrigo, eu me decepcionei quando fui para lá, porque quando falava terra que mana leite e mel, eu pensei que ia ver um monte de verde, de floradas, eu vi foi deserto e pedra e mais pedra. Você tem razão. Eu também tive essa decepção as primeiras vezes que fui para Israel, aliás, em termos geográficos, eu posso afirmar para você que cerca de 63% aproximadamente do território israelense, que já não é grande, são constituídos por desertos. O deserto do Negev, o deserto do Arava, o deserto da Judeia. Esses 3 desertos formam cerca de 63% de um país que o tamanho é menor do que o estado de Sergipe. Então imagine, quando Deus falou terra que mana leite e mel, não parece geograficamente com aquilo que eu encontro ali hoje, um desertão. Alguém até já brincou, pensando que Moisés pudesse ser gago. Na verdade, ele era pesado de língua e não gago, mas apenas para aproveitar a piada. Alguém até pensou que, supondo a gagueira de Moisés, que Deus, na verdade, tinha dito para ele levar o povo para o Canadá. Mas ele, na hora da gagueira, falou, Deus mandou que vocês fossem comigo para escreve Canaã. E foi um equívoco. Piadinhas à parte, de fato, se a terra prometida fosse a floresta amazônica, faria mais sentido. Mas Israel, deserto, onde está a ideia do manar, leite e mel? Está justamente aí. Se Deus trouxesse os hebreus para a Amazônia e eles transformassem a Amazônia num país de primeiro mundo, que novidade teria? A Amazônia é riquíssima. Ali tem uma flora e uma fauna inigualáveis. Agora, Deus levar esse povo para uma terra deserta e eles conseguirem transformar essa terra deserta num país de primeiro mundo como é Israel, aí que está o milagre. Percebeu? Aí que está o milagre. Um campeão de jiu-jitsu conseguir bater num homem que não sabe brigar, o que há de sobrenatural nisso? Agora, um homem que não sabe brigar, conseguir derrotar um campeão de jiu-jitsu, aí é algo que chama a atenção, é fora do comum. E as ações de Deus na história, muitas vezes são fora do comum, desafiam a nossa lógica. Agora, seja de um modo ou do outro, se nós estivermos abertos e não permitirmos que crenças limitantes nos impeçam de receber a bênção, saiba que a promessa de Deus também é dar a você uma terra cheia de sabedoria, que mana leite e mel. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá!